Olá, paz do Senhor, estamos aqui em mais um programa MVN Debate, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, presidida pelo nosso querido pastor Josué Gouveia. Estamos felizes em poder trazer mais uma edição para vocês e gostaria de convidar você a participar do nosso programa. Nós temos aqui as nossas redes sociais, anota aí, está na nossa telinha. Tem o nosso WhatsApp, envie a sua pergunta, a sua dúvida e nós com todo prazer e toda alegria estaremos respondendo a sua pergunta. Hoje nós estamos aqui com o pastor Charles Melo e o pastor Marcel Rocha, que estão apostos para poder esclarecer as dúvidas que nós estaremos colocando hoje aqui no nosso programa. Então, eu gostaria de cumprimentar aqui o pastor Charles Melo, primeiro vice-presidente do Ministério Vila Nova. Pastor Charles, é um prazer recebê-lo no nosso programa. Prazer todo meu, né? Retornar mais uma vez a esse programa, para mim, é um privilégio muito grande, né? Quero saudar a todos com a paz do Senhor, pastor Fabiano, pastor Marcel Rocha. É uma alegria estar mais uma vez aqui para a gente tentar ir, né? Elucidar aí as questões voltadas à palavra de Deus. Muito bom, pastor Charles. Eu gostaria também de cumprimentar aqui o pastor Marcel. Já esteve conosco no primeiro programa, está aqui novamente. Para nós é um prazer imenso, pastor Marcel, recebê-lo. A paz do Senhor, pastor Fabiano, também alegria estar aqui pela segunda vez, né? Recebi esse convite com alegria. Quero também cumprimentar aqui o pastor Charles de Melo, né? Um grande amigo nosso que está aqui de novo conosco. E é um momento de alegria, de satisfação. Sou grato a Deus por estar aqui mais uma vez. Sou grato também ao nosso pastor presidente, pastor Josué, né? E a todos que estão nos assistindo aí do outro lado nesse canal Promessa. Muito bom. E hoje, senhores, nós temos algumas perguntas aqui bem curiosas, né? Acredito que dúvidas de muitas pessoas. E para começar, eu gostaria aqui de passar a primeira pergunta com o pastor Marcel. Essa pergunta, ela já foi me feita algumas vezes. Eu acredito que os senhores também já devem ter recebido alguma vez essa pergunta. E ela diz assim, olha, é pecado tomar vinho entre quatro paredes? Olá, que pergunta maravilhosa. Bom, o apóstolo Paulo fala, lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, pastor Fabiano, ele diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nenhum deixarei dominar por ela. Bom, se é pecado tomar vinho entre quatro paredes, isso nós temos que entender alguns princípios. Primeiro, o vinho, né, alcoólico, ele embriaga. Na verdade, eu sou taxativo em dizer que melhor não tomar. Porque tem pessoas que têm uma predisposição para o alcoolismo, tem um histórico para o alcoolismo. Eu não quero entrar aqui no detalhe se é pecado beber ou não, isso cabe até outra discussão, entendeu? Mais acirrada teologicamente, mas eu creio que não é interessante. Toma um bom suco, toma um guaraná, né, que a coisa fica mais romântica, fica mais interessante. Agora, essa pergunta teve um detalhe, né, pastor Marcel, que acredito que é o cerne dessa pergunta, que a pessoa perguntou se é entre quatro paredes. Na verdade, o viver cristão, ele não é só em quatro paredes, ele é em qualquer lugar que nós estivermos. Em quatro paredes seria dizer, é pecado beber escondido? Talvez, pastor Charles, essa pergunta seria... O Salmo 139 fala que Deus conhece tudo sobre nós. Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar e de longe sonda os nossos pensamentos. Então, a grande questão de se ocultar das pessoas, não, eu vou beber esse vinho aqui entre quatro paredes porque aí eu estou tranquilo. Mas a questão não é essa. O cristão tem que ter a consciência que tudo que ele faz, primeiramente, ele está dando essa margem, não só para a sociedade, mas para Deus analisar, para Deus ver. Então, não é questão se é pecado entre quatro paredes ou não, é se agrada a Deus. Se não agrada a Deus tomar esse vinho, né, porque o Espírito Santo de Deus também é aquele que nos orienta, que nos norteia, né? Se não agrada a Deus, não tome, né? É muito, como se diz, é muito relativo essa questão, porque as pessoas hoje têm mais medo exatamente das pessoas do que de Deus.
Então, vamos nos trancar aqui, que aqui nós estamos tranquilos. Mas é como disse Davi, eu prefiro cair na mão de Deus, que é misericordioso, né, que é bondoso, do que cair na mão dos homens, né? Davi falou sobre isso. Então, eu creio que entre quatro paredes ou não, entendeu? As pessoas têm que ser bem cautelosas com essas questões e saber se realmente está agradando a Deus. Esse é o meu ponto de vista. É verdade, agradar a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, né? E se isso, tomar uma bebida, como você disse, há pessoas que têm predisposição, isso exatamente. pode levar ao alcoolismo. Exatamente. Então, à luz da Bíblia, é como o pastor Marcel disse, deveríamos ter aqui um tempo para discutirmos um pouco mais. Sim. Mas amém. E tem uma pergunta aqui, pastor Charles, agora para você, onde o nosso participante aqui coloca da seguinte maneira: por que é muito defendido dentro da igreja que o sinal do batismo, né, com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas, sendo que a Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, do 7 ao 11, diz que existem várias formas de manifestação do Espírito? Bom, pastor Fabiano, é interessante você estudar a doutrina do Espírito Santo, né? Essa pergunta, ela fala muito da doutrina do Espírito Santo, né? Da pessoa bendita do Espírito Santo. Bom, o falar em outras línguas, eu prefiro usar esse termo do que línguas estranhas, né? Eu me identifico mais com esse termo, né? Falar em outras línguas como evidência do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, também caberia outra discussão, né? Mas no meio pentecostal, no meio do pentecostalismo, né? O falar em línguas, né? O falar em outras línguas realmente é a maior evidência, não que seja a única evidência do batismo com o Espírito Santo, né? Mas o falar em línguas é uma das maiores evidências, né? Que evidencia de fato, é um grande sinal que a pessoa de fato foi batizada com o Espírito Santo, né? Existem alguns apoios bíblicos, né? Por exemplo, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, né? Eles foram batizados com o Espírito Santo, logo após evidenciaram, falando em outras línguas, né? Na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, quando Pedro vai anunciar o Evangelho, vai pregar o Evangelho para Cornélio, ali após a ministração, ou durante a ministração, texto, acho que é o versículo 46 do capítulo 10, diz que enquanto Pedro ministrava, caiu-lhe o Espírito e eles começaram a falar em outras línguas, né? Quando Paulo, também em Atos capítulo 19, quando Paulo visita a igreja de Éfeso, né? Ele assustou, porque quando ele perguntou em qual batismo eles eram batizados, ele disse: olha, nós só conhecemos o batismo de João, né? E ele disse: olha, vocês não conhecem o batismo com o Espírito Santo? Ele disse: não. E Paulo impôs as mãos, impondo, o texto é bem claro, impondo as mãos sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então você vê que todas as vezes o batismo com o Espírito Santo está evidenciado com falar em outras línguas. Na verdade, né? É uma manifestação. A igreja pentecostal, nós assembleianos, nós temos visto por vezes, né? Toda vez que uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, há essa manifestação do falar em outras línguas. Eu também concordo com você, pastor Charles, que línguas estranhas não soam muito bem. Eu também gosto mesmo, né? das línguas. Estranho mesmo. É verdade. Esse é um sinal externo, né? O falar em outras línguas. Mas são manifestações, né, do Espírito Santo. Mas existe o sinal interno, né? Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo é evidenciado através de uma capacitação sobrenatural para você desenvolver uma obra específica, uma obra especial. Atos capítulo 1, versículo 8 diz que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito
Espírito Santo do Senhor, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. Então, esse batismo com o Espírito Santo também evidencia isso, essa capacitação sobrenatural para você desenvolver alguma tarefa, alguma área específica. E também um outro sinal importantíssimo que o batismo no Espírito Santo evidencia, que é uma habilitação, né? Você é habilitado para fazer uso dos dons espirituais, né? Dos dons espirituais. Então, a partir do batismo, você está habilitado, capacitado a você utilizar os dons espirituais, que é a manifestação que o amigo participante, né, colocou aí de 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, né, que são várias manifestações, são evidências do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é lindo, ele se manifesta constantemente de várias formas, é a multiforme graça de Deus. Multiforme, eu acho que isso é a palavra certa, multiforme, manifesta a graça de Deus é que faz a diferença na vida das pessoas. Pastor Marcel, vamos voltar aqui para o pastor Marcel. Tem uma palavra aqui que está de acordo, né, com o que nós viemos falando. Só que o nosso participante aqui coloca o seguinte: a palavra diz que o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. Gostaria que fosse esclarecido nesse sentido. Muito bem. Você que perguntou, está fazendo essa pergunta, até hoje realmente, né, existe um debate acirrado, teológico, sobre essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero deixar bem claro que tem algumas linhas, principalmente dentro das linhas reformadoras, tradicionais, que diz que isso já não é mais possível, né? Foi só para aquela época, né? Isso é uma posição de alguns, principalmente dentro da ala reformadora, né? Então eles dizem que realmente essa blasfêmia hoje já não tem mais efeito nenhum, já foi para aquela época, da época de Cristo. Bom, mas no meu entender também, dentro da minha linha de raciocínio teológica, eu observo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é, na verdade, quando você começa a se exaurir de tudo que é santo. Mentalize uma escada, por exemplo. Eu, quando fiz meu curso de teologia, eu aprendi assim, né? Mentalize uma escada. Então, a escada tem os seus degraus. Então, só pode blasfemar contra o Espírito Santo exatamente aquele que um dia aceitou Jesus e que o Espírito Santo habita nele. Então, habitou nele, ali está o Espírito Santo. Então, na proporção que ele começa a se afastar dos caminhos do Senhor, quando ele começa a ficar incrédulo com a palavra de Deus, ficar incrédulo com a pessoa de Cristo, ficar incrédulo com... Isso é uma escada. Incrédulo com como é que se pode dizer? A grande manifestação de Deus, quando começa a ficar incrédulo sobre as questões do poder de Deus, começa a ficar incrédulo em todas essas questões que envolvem a sã doutrina, a palavra de Deus, questão de milagres, aí sim ele vai se exaurindo de tudo isso e chega ao ponto, lá no topo da escada, de dizer, não acredito mais nada disso, acabou. Um dia eu acreditei, um dia eu estava lá, mas a partir de hoje, isso eu vou começar a atribuir tudo isso a Satanás, aquilo que Jesus falou. Eu atribuir as coisas santas, as coisas de Deus, ao diabo. Aí sim, ele começa a blasfemar com o Espírito Santo. Aí realmente não tem perdão, em hipótese alguma. Por quê? Porque um dia ele soube que tudo isso era verdade, tudo fazia parte do Espírito Santo. Hoje não, ele já diz, não, isso não é de Deus, isso não pertence a Deus, isso Jesus não serve para isso, então esse exauriu, acabou. É da teologia de Champlin, ele até coloca isso, né, no comentário dele, Champlin, ele coloca exatamente isso, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma resistência continuada contra o Espírito Santo, não permitindo que ele atue, que ele faça morada, né, no coração. Exatamente. E faça transformação. Porque a Bíblia diz que quando Jesus
se ascendeu ao céu, ele enviaria o Consolador, e esse Consolador é que faria a conversão. Paracleto, né? Exatamente, que faria a conversão, ele convenceria as pessoas do pecado. Exatamente. Se há essa resistência, não há convencimento de pecado. Se não há convencimento de pecado, não há transformação. Então não tem uma ação do Espírito Santo. Dentro do significado de blasfêmia, o que é blasfêmia? É exatamente afetar alguém moralmente de forma negativa, né? Na verdade, a blasfema afeta as pessoas moralmente de forma negativa. Então, é atribuir tudo que é de Deus, tudo que é santo, tudo que é agradável ao diabo a partir daquele momento. E aquela pessoa que está atribuindo isso, na verdade, um dia ela teve um encontro com Deus. Então, só pode blasfemar contra o Espírito Santo aquele que um dia teve uma experiência com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que não tem jeito de você servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou ao diabo. Não tem conversa, né? Nesse sentido. Pois é, pastor Charles, e aí nessa mesma linha de pensamento, nós tivemos uma pergunta aqui no outro programa sobre a questão do hábito espiritual, né? Da espiritualidade. E hoje nós temos uma pergunta um pouquinho diferente, mas dentro desse contexto aí, que eu acredito que se está tendo muita pergunta nesse sentido, é porque nós precisamos elucidar. Então o nosso participante aqui fala assim, olha, como adquirir a constância espiritual nos dias atuais? O grande detalhe é nos dias atuais, né? Já que existe uma ocupação muito grande das pessoas com várias coisas, redes sociais, com outras prazeres, com entretenimentos, etc. Mas e nos dias atuais, como que a gente consegue adquirir uma constância espiritual? Bom, eu creio que essa constância espiritual, quando se fala de constância, vale a pena ressaltar que a inconstância, eu penso, pastor Fabiano, pastor Marcel, que a inconstância é o mal do século, né? Hoje pessoas não conseguem, não só na área espiritual, mas em tudo, não conseguem dar continuidade, não conseguem dar uma sequência, né, na vida. Pessoas são muito, eu acho que não sei se é devido a esse acúmulo de atividade, né, esse ativismo. As pessoas hoje, elas, ou essa variedade de coisas, né, as pessoas mudam, são muito voláteis, né, mudam constantemente. Então essa inconstância, eu penso que é um mal do século, né? Pessoas não dão continuidade, né? Agora, como você adquirir, né, uma constância espiritual nos dias atuais? Bom, eu acho que tem três coisas importantíssimas. Né? Determinação, foco e disciplina. Determinação, porque a determinação vai falar daquilo que você estabelece, né, dentro da sua vida, né? O que nos faz desistir das coisas é exatamente a ausência de determinação, né? E foco. O foco, na verdade, é o que define você, né? O que define você, aquilo que você quer, é o foco que você mantém, né? Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz no capítulo 3, na verdade, versículo 12, ele diz, não que eu tenha alcançado, olha só, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, né? Então ele tinha um foco. Eu acho que é muito importante essa questão do foco, né, para você ter uma constância espiritual, independente se você tem uma vida de atividade constante, mas você sempre tem que manter o foco, é o seu alvo, né? E a questão da disciplina, né? A disciplina, sua disciplina comanda os seus resultados, né? A sua disciplina comanda os seus resultados. Então, se você quer resultado, você tem que ser disciplinado, né? Disciplina, na verdade, é o poder da continuidade, né? E Paulo também vai trabalhar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né? Que a disciplina de orar sem cessar, né? Então, é aquela continuidade, é o poder da continuidade, orar sem cessar, né? Então, eu creio que a gente pode adquirir essa constância espiritual orando. Também temos o Salmo 1, né? O Salmo 1 fala do meditar de dia e de noite, né? Então, aquele que medita, aquele que realmente tira
tempo para a palavra, ele tem uma constância na vida espiritual e em tudo, né? Então eu acho que essa constância você adquire através da determinação, do foco e de disciplina. Unido isso aí, como você disse, a oração, o jejum e a leitura da palavra de Deus. E aí você vai realmente adquirir a constância espiritual. Muito bem, nós faremos agora um intervalo e voltaremos logo após com uma novidade. Hoje nós temos a participação de alguns irmãos, de alguns telespectadores que fizeram pergunta na rua. Então nós vamos colocar aqui o vídeo deles fazendo a pergunta e nós responderemos com toda alegria e todo prazer. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Nós queremos hoje estar recebendo aqui a participação de um amigo nosso, né, que está assistindo o nosso programa e tem uma pergunta para fazer ao vivo aqui. Então nós vamos estar ouvindo a pergunta dele. Pastor, uma curiosidade. Se a igreja abomina os jogos, rifas, tudo, por que a igreja hoje é o maior comércio que tem? É com vocês agora, vamos responder a pergunta do nosso participante. Pastor Charles. Jogos, e aí, pode ou não pode, devo ou não devo, né? Eu acho que cai naquele texto que o pastor Marcel Rocha citou bem no princípio do programa, né? 1 Coríntios 10, 23. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Os jogos em geral, em via geral, ele tende a causar dependência, né? E vício. O problema dos jogos são vício, né? A dependência que causa nas pessoas, né? Então, e o amigo participante fez uma pergunta, na pergunta dele, ele inclui que a igreja se tornou, né? O hábito também. Ele faz, né, uma afirmativa, ele faz na verdade, uma afirmativa. Ele colocou, né, assim que a igreja é o maior comércio. É o maior comércio, né? Nossa do céu, é forte, né? Eu creio que a igreja não tem se tornado um comércio. A igreja nunca, jamais vai se tornar um comércio. Eu acho que muitos, aproveitando da igreja, têm comercializado a fé. Viu, pastor? Eu acho que muitos, aproveitando aí da igreja, têm comercializado a fé, né? Mas a igreja não, a igreja do Senhor continua santa, continua irrepreensível, né? Então, agora, muitos, em nome da igreja, utilizam, né, para tirar esses proveitos, né? Pedro falou dos mercadores da fé, né, que fariam de vós comércios, né? Ele fala, Pedro, na segunda carta, acho que no capítulo 2, versículo 3, eles trabalham essa questão, né? Então eu acho que a igreja ela não tem esse cunho, né? Apesar que hoje a igreja ela utiliza de um mecanismo para ajudar, né? A igreja, essa instituição filantrópica, ela não recebe uma outra ajuda, né, a não ser dos dízimos, das ofertas, né, dos irmãos de boa fé, de uma consciência, não é nada imposto, né? Mas a igreja ela tem esse papel
também de arrecadar, né? Às vezes utiliza-se de um sorteio, utiliza-se, mas eu creio que isso não influencia, né? A finalidade é para ser invertida e aplicada na obra do Senhor. Né? Na verdade, nós não podemos, inclusive esclarecendo para o nosso participante, que a igreja ele tem que dividir isso. Tem muitos, como o senhor mesmo disse, mercadores da fé. Não é a igreja genuína, não é a noiva de Cristo. Esta continua imaculada. A igreja, o dízimo que ela recebe, as ofertas que ela recebe, é investido na própria obra. Agora, tem pessoas que estão utilizando, e podemos afirmar, não é a igreja do Senhor. Não, essa aí não. Essa não é. Então, irmãos, eu penso que é ele que faz uma fezinha, né? Joga na Mega Sena, acumulada, né? Dá um frisson, né? Isso aí, às vezes, não é às vezes empolga, né? Mas eu acho que leva a dependência ao vício, né? O jogo leva, né, a dependência ao vício. Muito bem, então nós vamos ter mais uma participação de um telespectador aí. Então nós queremos ouvir a pergunta dele. Eu tenho uma dúvida acerca da Bíblia. Em umas Bíblias, católica e a protestante, eles dizem que a católica tem 7 livros a mais, a protestante 7 livros a menos. Eu não sei a verdade qual que é o certo, né? E eu queria tirar a minha dúvida em relação a isso. Por quê e quais são esses livros? Muito bem, pastor Marcel Rocha. Eu quero direcionar essa pergunta para você agora, né? Nosso participante aí está fazendo uma pergunta sobre essa questão dos livros, como ele mesmo citou, dos livros apócrifos, por que a Bíblia evangélica não tem esses livros, por que a católica tem, e o que nós temos a dizer? Na verdade, esses livros são chamados livros apócrifos. A Igreja Católica oficializou isso exatamente dentro do Concílio de Trento, né, no século XVI. Mas por que eles têm esses livros e nós não temos? Primeiro, nós vamos ter que entender o seguinte: esses livros, na verdade, está dentro do conceito do Antigo Testamento, para a Igreja Católica, dentro da Bíblia Católica. E são livros apócrifos, quer dizer, ocultos, né? E que a Bíblia hebraica, né, a Bíblia dos judeus, quando é aquela Bíblia que nós temos, o Antigo Testamento, eles mesmos também não testificaram como algo divino esses livros. É tanto que eles não têm dentro do seu livro, dos seus livros, né, que é exatamente os livros deles. Bom, já que eles não têm, entendeu? Então nós não temos também, nós não temos. E esses livros, na verdade, não são livros inspirados. São livros que têm um cunho, sim, didático, né? Um livro que exatamente foi produzido mais ou menos no período interbíblico. São 7 livros a mais, são livros que estão, como se diz, Judite, Macabeus, Baruque, livros didáticos que servem para uma orientação histórica, principalmente do povo judeu. É tão interessante que dentro da Torá, né, que é o livro dos judeus, né, que é o Antigo Testamento nosso, eles mesmos aceitam, entendeu? E eles, nesse ponto aí, eles são muito reservados, são muito sérios com essas questões. Então, dentro da canonicidade, eles realmente, para os judeus, não aceitam. Então, nós não aceitamos esse livro como livros inspirados e realmente não está dentro dos nossos livros. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa MVN Debate, e nós estamos aqui para esclarecer as suas dúvidas. Como eu já disse, mande a sua pergunta, nós temos aqui o nosso e-mail, está aí na telinha, anote, o nosso WhatsApp está constantemente ligado para receber a sua pergunta. E eu gostaria aqui que o pastor Charles, o pastor Marcel, fizessem bem rapidinho a sua consideração final. Obrigado, pastor Fabiano, né? Debate MVM, eu tenho certeza que já é um sucesso. E que Deus venha nos abençoar cada vez mais e abençoar todos que estão nos assistindo. Pastor Josué, obrigado pela oportunidade e continue assistindo a nossa programação no canal Promessa. Deus os abençoe e até o próximo programa.